Prontinho. Cristiano, tá pronto? Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na residência da pastora Natália com o pastor Pedro. E hoje nós temos uma entrevista exclusiva com esses pastores, onde nós vamos tratar de alguns assuntos concernentes à obra do Senhor, no começo da obra aqui na Quadrangular, no Evangelho Quadrangular, aqui no bairro Santo Inês. E é com muito prazer que nós estamos aqui para falar desse assunto tão importante, que muitas pessoas até mesmo desconhecem, mas hoje vamos saber aqui relatos aonde o pastor Pedro, a pastora Natália estarão nos informando a igreja, quando tudo começou, quando começou a obra do Senhor aqui no Santo Inês há 24 anos atrás. E os pastores estão aqui há 22 anos já, então para nós é uma alegria saber desse assunto. Então vem comigo, Renato, e vamos aqui entrevistar nossos pastores. Paz, pastora. A paz, irmão. Tudo bem, pastora? Pelo aqui na nossa casa. Paz, pastor. Paz, Cristiano. Amém, Prazer. pastor. Pastor, dá licença. Vamos estar Opa, sentando fica à aqui, vontade. vamos estar fazendo aqui uma entrevista com os nossos pastores. E é para nós uma alegria. Você que está nos assistindo, preste muita atenção nesses relatos que são de suma importância para a obra do Senhor aqui no Santo Inês, do Evangelho Quadrangular. Amém? Pastor, eu queria que a senhora começasse a dizer para nós já como que tudo começou ali, quando a senhora chegou na igreja do Evangelho Quadrangular no Santo Inês. Conta para o pessoal que está nos assistindo, pastor. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite que realmente nós chegamos aqui, pegamos aqui um tabernáculo na Belcursino, onde a obra já estava há 2 anos, né? Mas estava para ser fechado, porque o proprietário não queria mais o terreno, né? O tabernáculo no terreno dele, pediu que a gente desocupasse dentro de 15 dias. E meu esposo falou para ele, não, senhor Pedro, só vou desocupar daqui 3 meses, você vai ter que dar um prazo para mim, tá, né, olhando o lugar para a gente trocar. Mas a gente orou a Deus, procuramos advogado municipal da igreja, nós oramos a Deus. E no domingo, estava lá na porta um casal, uma família, eu falei, nossa, visitante da igreja. Era o segundo culto, né, que nós estávamos fazendo. E, na verdade, era o dono do terreno que estava lá, o seu Edson Garcia, a esposa e os filhos estavam ali. Vieram, assistiram até o culto conosco, aí eu entrei, conversei um pouco com eles, entrei, dei início no culto, que era eu que dirigia o culto, fazia o louvor, né? Na época não tínhamos conjunto de louvor, banda, eu mesmo que fazia o louvor. E assim, ele ficou conversando com o pastor, entrou, na segunda-feira combinou da gente ir lá, nós fizemos um contrato com ele, pagando um salário mínimo por mês. E guardava todo o dinheiro da igreja para comprar o terreno onde nós estamos hoje, né? Compramos o terreno e fizemos outro tabernáculo, só que melhor, de alvenaria, porque o que nós tínhamos não era madeirite, um lado era bloco, o chão era todo buraco, o vizinho tacava pedra na igreja, era todo furado o telhado, e nós viemos para o tabernáculo, já trocamos o telhado e ganhamos também os vitrô, porque o dinheiro que nós demos entrada no terreno ainda sobrou para a gente fazer a alvenaria, até no ponto de cobertura. Não deu para comprar as telhas. Mas na telha nós compramos, não compramos os vitrô. Mas ganhamos o vitrô, ganhamos o concreto depois do chão, a luz não tínhamos água, o pastor já tem falado, né? E nós emprestamos e ficamos construindo. Ficamos ali fazendo o culto 6 horas da tarde no domingo, porque não tinha luz até então, depois que nós conseguimos a luz emprestada. E assim a nossa luta. Depois que nós mudamos ali, é que nós começamos a ver o crescimento da obra. Que até então, onde nós estávamos ali na Belcursino, a obra não crescia. Então os cultos eram feitos na parte da tarde, por causa que não tinha energia. Isso. Era 6 horas da tarde, que era verão, então Sim. o horário pegava bem claridade. Então a gente percebe, pastor, que a obra era uma obra sofrida no começo. Sofrida. Foi coisa que mesmo que... Bastante dificuldade. Bastante dificuldade, né? Pastor Pedro, na época que vocês começaram aqui, como é que era o bairro na época? Como que era aqui quando vocês chegaram? A gente imagina que devia ser muito difícil. Eu podia contar para eles como é que era a situação do bairro, a aceitação das pessoas com o Evangelho Quadrangular chegando no bairro? Olha, quando nós começamos aqui, o bairro estava ainda começando o bairro, né? Não tinha asfalto, não tinha nem galeria de pluvial, rede de esgoto, eles estavam fazendo. Era muita poeira, sabe? O bairro, quando chovia, fazia barro, era muito complicado mesmo, até para os irmãos chegarem na igreja, até porque o bairro era meio escuro e tinha poucas casas, as irmãs, né, sempre.
andar à noite assim, era complicado, a gente, é muito complicado aqui a obra. Mas a gente foi orando, pregando, a igreja foi melhorando, né? Poucos melhorando, não tinha muito comércio aqui, mas era uma benção, porque a gente estava começando a obra, primeiro, né, saindo para a obra, estava com toda aquela força, com aquele projeto no coração de crescer, e então a gente passava dificuldade, mas aquela dificuldade a gente passava até com alegria, Com alegria, né? Porque a gente queria ver a obra de Deus crescer. E a gente ali então estava ali aplicando todo o dinheiro, guardando o dinheiro da igreja para a entrada do terreno. E Deus tinha me abençoado naquela época, eu estava ganhando muito bem, ganhava muito bem no CTA, né, como torneiro ferramenteiro. E eu tinha condições de manter a obra com o meu dinheiro, para guardar o dinheiro da igreja, que era muito pouco, que a gente ficou 1 ano e meio guardando aquele dinheiro. O dinheiro só deu para dar entrada no terreno e terminar o outro tabernáculo onde a gente mudou no terreno, né? Mas foi uma dificuldade, porque lá também não tinha luz, não tinha água, não tinha asfalto. Quando chovia, fazia uma catena lá naquela descida ali, da água, né? E as irmãs para ir no culto, assim, que para aquele lado ali não tem as casas agora, mas ali era mato, então eles iam por ali para não pisar no barro. Chegava lá, eles tiravam, eles calçavam esse saquinho plástico no pé, para não sujar o sapato, né? Que está lá dentro, então, para o sapato estar limpo. Mas no começo, quando nós passamos para lá, a gente jogou terra lá, terra vermelha, e batemos lá. Aí as irmãs entravam lá de sapato alto, aquele sapato entrava na terra, ficava cheio de buraco. E as irmãs, ai pastor, cimenta para nós aqui, porque não tem jeito, tem gente de sapato alto e atola nessa terra. Nossa, era dificultoso mesmo, hein, pastor? Ah, foi difícil, irmão Cristiano, porque a gente não tinha água lá, não tinha luz, ainda emprestava luz, né? Ali do Carlinho, que ele tinha a fábrica de bloco, ele me emprestou a mim. Mas quando chovia, dava mau contato, a luz apagava. Era terrível, né? Foi um grande luta. Aí depois o Carlinho saiu dali, aí o Alfredo nos emprestaram ali a luz deles, e a gente puxava um fio ali da terra, e a máquina uma vez ia passar lá para arrumar a rua, né? Buracada, a gente nem sabia. Quando eu chegava lá, que cortado do fio, estava tudo escuro aí. E a gente precisava correr, improvisar na hora ali para fazer. Pastor, muita história, hein, pastor? A gente vê que é bastante coisa que foi passando. Bom, essa obra, irmão, ela foi bastante difícil. Depois a gente passou também um problema financeiro, eu ganhava bem, mas depois, naquela época da inflação, e o governo não dá aumento, e a inflação dá 100% por mês quase. Entendi. Eu cheguei, tempo de parar no caminho para fazer gasolina, não tinha dinheiro. Dava cheque lá, teve uma época até, eu, na Rua Barbosa, eu vim chorando, eu até chorei mesmo com o galãozinho de gasolina, eu falei, senhor, se for para sofrer tanto esse dinheiro na sua obra, não quero ser pastor, não. Porque a gente tinha uma vida, sempre tive uma vida mais ou menos boa, né? E nessa época foi a aprovação de Deus mesmo para permanecer, né? Porque nós falamos, nós levamos para a obra, nós não precisamos da igreja, não precisamos de dinheiro da igreja, não temos nosso salário, mas não foi nada disso, não. Deus mostrou que o homem de Deus tem que viver da obra de Deus. Pela fé. Então, a gente sofreu, mas a gente venceu. Pastor, e na época que vocês chegaram aqui, pastora, quantos membros vocês tiveram no começo? Quantos membros eram na Olha, igreja? no dia que nós tomamos posse, dia 11 de março de 1990, nós estávamos com 11 pessoas na igreja. Nós contamos, né, temos relatório de culto diário, tinha 11 pessoas com a família do pastor que estava saindo, que era o pastor Carlinho, irmão da Ana, da pastora Sandra, ele que entregou a igreja para nós, que era para ter fechado o tabernáculo, né, era para levar para casa de um irmão. Eles iam desmanchar, ia tirar o tabernáculo, pela dificuldade, que não tinha dinheiro mesmo, financeiramente.
Inclusive a missionária Elilce era da sede, ela disse que quando o pastor falava para os pastores obreiros vir para cá, eles perguntavam quanto que ia ganhar. Aí o pastor falava, ó, ganhar não, você vai ter que investir ainda, porque lá é uma obra que está sofrida, precisa de alguém para levantar. E muitos nem quiseram mesmo, rejeitaram, porque pela dificuldade que tinha mesmo, né? A distância que era, eu mesmo nem sabia onde era Santo Inês. Quando eu vim ver verdadeiramente, para nós era uma grande dificuldade, era 2 horas de casa aqui, né? Pastor, até para, assim, vocês congregavam no Santana, Isso. na igreja de Santana. Santana. E até para, assim, só podia até falar para um pouco nós a aceitação da família, porque com certeza os filhos estavam ali junto na igreja. Como é que foi a aceitação da família? Não, as meninas, quando nós viemos, a Fabiana e a Damares, elas não queriam ficar aqui na igreja, porque estavam acostumadas à igreja de Santana, uma igreja estruturada, já toda terminadinha, bairro, né, de infraestrutura, com muito comércio e tudo mais, da onde nós morávamos também. Então elas não queriam, elas queriam ficar, não, minha igreja não é aqui, minha igreja é em Santana. Mas de repente Deus foi colocando amor no coração delas, né? Inclusive a Damares foi aprender a tocar, porque nós tínhamos músico, de repente o pessoal saía e deixava nós na mão. Aí ela foi aprender a tocar e começou a tocar para nós, que a partir deste momento não faltou mais músico na igreja. Então Deus só foi levantando mais pessoas que ela foi ensinando. Então o louvor, na verdade, começou com as filhas da pastora. Que bênção. Uma bênção, graças a Deus. E hoje, né, elas amam aquela igreja ali, que a Damares, quantas vezes eu saía, ela não saía porque ela tinha o compromisso dela, ela não deixava de cumprir o compromisso dela com a igreja. Pastora, isso aí, nesse inteirinho todo, pastora, quanto tempo já que a pastora está aqui no Santo Inês? Foi quantos anos já? Eu estou há 22 anos aqui no Santo Inês. 22 anos. 22 anos. Pastora, nesse tempo de 22 anos, a gente sabe que a senhora foi levada a superintendente da obra. Entendeu? Como é que foi esse negócio da superintendência que veio na mão da senhora? Conta pra nós, porque a gente tem uma história dentro disso aí, que a senhora era pastora aqui, mas aí a senhora vai tomar parte da região. Conta pra gente, pastora. Depois de... Já tinha mais de 10 anos de ministra da igreja, né, que é o último cargo da nossa categoria de ministério. Depois, superintendente é um cargo de confiança. A gente não é superintendente eterno. Nós estamos aqui até que o Conselho Nacional, né, na pessoa hoje do pastor Mário, nosso presidente, e está de acordo que a gente esteja, né, trabalhando. E nós pegamos uma reunião com uma região com bastante dificuldade, inclusive perdemos 2 igrejas na época, né, que o pastor saiu e levou a igreja, levou o imóvel, levou tudo. E hoje, graças a Deus, Deus está restituindo para nós, né, uma das igrejas. Nós já estamos com os papéis do cartório para tirar a escritura. Eu estou muito feliz, porque com tantas lutas que nós passamos, hoje nós estamos recebendo a vitória do Senhor, porque a vitória vem do Senhor. O Senhor tem dado. Hoje nós éramos 11 igrejas, hoje nós estamos com 14 igrejas na região, né? 14 pastores titulares, e temos por média de 50 pastores, né? Que são aqueles auxiliares que auxiliam nas igrejas, que estão nas congregações. Então nós temos por volta de 50 pastores na região leste. É uma alegria trabalhar com esses pastores. Tenho, né, meu filho na fé, pastor Sidney, que saiu daqui dessa igreja, pastor Maria do Carmo, a família. Eu tenho uma alegria de saber que eles hoje estão construindo também um novo templo, um grande templo, para a glória de Deus. Já tem o templo construído, estão aumentando, ampliando as tendas. Nós também vamos ampliar as nossas tendas, já compramos lá o terreno. E até agora, no mês de julho, eu quero, se Deus se permitir, nós vamos estar levantando, começando a fazer os alicerces para levantar, né, a se fazer a emendar com a igreja ali, vai ampliar, né, vai ficar muito bom, fazendo um projeto também, porque a gente faz tudo de acordo com a lei, né, não podemos fazer nada fora da lei, que a prefeitura nos barra. Então, nós temos que fazer o projeto direitinho. Isso é coisa, irmãos, que vocês não vão ver, gastar o dinheiro que não dá para ver, é projeto, é papel, né, mas temos que pagar o dinheiro para poder fazer esse projeto. E a gente queria também pedir, né, a colaboração dos irmãos, para que contribua, dizima, porque essa hora é a hora difícil. É verdade. Nós temos que pagar o INSS da igreja que já está construída, só esse INSS é 5 mil reais. Eu tenho que pagar, porque senão eu não tiro o habite para poder continuar a construção. Como o engenheiro me deu essa orientação, não registre a escritura do fundo e não faça nada antes de tirar o habite, porque senão a senhora vai ter problema. Então eu estou primeiro tirando o habite, para depois eu começar a construção. Tem que fazer tudo
com Certinho, legalidade, é. né? Dentro da Em lei. conformidade à lei do homem, senão nós temos problema. Viu, pastor Pedro, eu estive olhando umas fotos, até mesmo que o senhor me mostrou antes, e eu vi o senhor batizando bastante pessoa, bastante pessoa. O senhor consegue lembrar de quantos batismos o senhor já chegou a fazer nesses 22 anos? São bastante batismos, bastante. A gente vê que hoje a igreja está bem estruturada. Teve bastante pessoas que batizaram na igreja ali, pastor. Até parece que o irmão Figueiredo é o membro de número 1, que é o membro que permanece até o dia de hoje na igreja. É verdade, o Figueiredo não foi eu que batizei ele não, porque ele, quando chegamos aqui, ele já estava aqui, já tinha sido batizado. Mas a gente começou aqui a obra, e o primeiro batismo que eu fiz lá no Alto da Ponta, no Rio Buquira. E na época eu batizei 21 pessoas, o primeiro batismo que tivemos aqui, eu batizei 21 pessoas. Bastante jovem, inclusive tem jovens daquela época, hoje já estão mulheres, filho grande já, os meninos são homens casados. Foi o primeiro batismo que eu fiz lá em Santana, no Alto da Ponta, né? E depois nós conseguimos arrumar aqui o losado, e eu creio, irmão, que nós fizemos mais de 20 batismos já, Né, pastor? aqui na igreja, porque antigamente a gente fazia batismo de cada 2, 3 meses. A alma parece que era mais sedenta pela palavra. Hoje está difícil. Hoje as pessoas parecem que não estão ligando muito os interesses de salvação, tem muita palavra pela televisão. Mas hoje nós já fizemos 2 batismos já. Mas a gente batizava bastante gente. E hoje tem até um tanque dentro da igreja, né? Que faz o batismo dentro da igreja, né, pastor? Quando nós fizemos o templo, nós fizemos o tanque batismal, porque ali no losado, hoje eu nem sei se existe mais aquele losado ali, porque aquela fábrica ali, compraram ali, né? Então eles tomaram conta daquele lugar, a gente não tinha mais acesso. E na época eu conheci um rapaz que trabalhava lá, e ele então doava para nós à vontade, quisesse fazer batismo, podia fazer batismo lá. Mas eu tenho boa recordação, porque tem pessoa que eu batizei ali já, ele é pastor, pregando aí, Vários são pastores. Nordeste fora aí. Graças a Deus. Bastante pastores, né? Fizemos bastante pastores lá. Eu batizei, são pastores. Amém. É uma honra para nós estar aqui conversando com o pastor Pedro e com a pastora Natália, que estão trazendo esses relatos para nós sobre o começo da igreja. A gente viu que é algo difícil, que foi algo realmente duro, não é fácil o começo dessa obra. Hoje, com certeza, nós vemos aí o empenho, a igreja, o crescimento da igreja, mas sabemos que hoje nós colhemos frutos que nossos pastores plantaram no passado. Então, pastores, eu queria, pastor, que a senhora deixasse assim, um incentivo para encerramento, um incentivo para as pessoas que estão chegando na igreja agora, que não pegaram, às vezes não viram como é que foi difícil a obra, e hoje estão chegando e vendo tudo pronto, tudo já, né, como se diz, mastigadinho, só para engolir, né, como a gente diz. Então eu queria que a senhora deixasse uma palavra de incentivo para nós encerrarmos esse quadro. Irmãos, eu quero pedir, né, que a igreja, os irmãos que estão chegando agora, tenha mais amor, mais carinho pela igreja, por nós pastores, né, porque realmente nós, para começar, nós pagamos um preço. E eu faço assim, uma menção de uma que eu lembrei agora, quando nós mudamos ali o tabernáculo, eu lembro que o grupo de mulheres, quando chegou o concreto, que nós ganhamos o concreto da Concretex, e foi nós que espalhamos o concreto dentro da igreja. Benção. O grupo de mulheres era uma benção, trabalhava comigo para as visitas. E eu queria que voltasse, né, o primeiro amor, que os irmãos, mesmo que estão lá mais antigos, trabalhassem, fizéssemos o culto do chá, das rosas, chá da amizade, seja como for chamar o culto, né? Que era um culto muito chamativo de almas, era muito abençoado, né? Vamos voltar à tarde da bênção também. Eu queria, assim, incentivar os irmãos para estar nos apoiando, nos ajudando, né, em todo sentido, em oração, em trabalho, como agora amanhã mesmo vai ter esse ar livre sábado, agora lá no evangelismo. Convido os irmãos que, cada vez que for fazer evangelismo, os irmãos se levantem, porque nessa época nós éramos muito unidos. Tudo o que íamos fazer, tínhamos a compatibilidade de todo o povo da igreja. Verdade. Os irmãos iam mesmo, de esforço, não olhavam para o tempo, nem porque tinha filhos, mas era uma benção. E a igreja hoje também é uma benção, mas eu quero que realmente Deus desperte os irmãos, eu quero que o Senhor incentive os irmãos
a fazerem mais, trabalhar mais pela causa do Senhor, porque eu sei que o nosso galardão já está garantido. O nosso trabalho aqui não é vão, Senhor. Naquele grande dia, nós vamos receber a nossa recompensa. Então, vamos ser servos, não servo inútil, mas servo que serve para servir, porque a palavra servo é servir. Vamos servir ao Senhor com alegria, com contentamento, porque grandes coisas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa falar grandemente ao coração de cada um, até mesmo daqueles que estão nos visitando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma entrevista muito interessante, que foi um prazer para nós estar aqui na casa do pastor, com o pastor, entrevistando ele, sabendo mais e mais sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. E você que nos assiste, fique ligado que mais entrevistas ainda virão, nós vamos saber mais coisas ainda para o futuro, para a igreja. Está crescendo e você tem que crescer juntamente com essa igreja. Não abandone, não saia, mas fique firme na presença do Senhor. Muito obrigado e até mais. Foi bom, moça, tomada, hein? Ajuda a Sante Moreira. Boa, Ana, já não vai falar. E a pizza não chegou ainda? A pizza não chegou. Outro dia eu comprei do irmão, falei, 11 horas não chegou. E aí, Renato, como é que você acha? Ficou bom, Renato? Hã?